Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Esta semana começamos com o Sistema Solar, que ainda nos reserva muitos mistérios da novela de Planeta 9 até aos confins de Saturno. E disseste tão bem, é uma autêntica novela, esta questão do Planeta 9. Já agora, porque enfim, eu também vou a algumas escolas secundárias falar do cosmos e perguntam-me sempre: então e esse Planeta 9? Eu tenho sempre a mesma resposta. Não existe para já Planeta 9, nunca foi detectado diretamente Planeta 9. O que nós temos é cerca de 30 objetos no confins do Sistema Solar, que desde 2003 nós sabemos que têm umas órbitas que parecem estar afetadas gravitacionalmente por alguma coisa, e desde então que surgiu a hipótese de que essa coisa nos confins do Sistema Solar seria um planeta com cerca de 10 vezes a massa da Terra, o famoso Planeta 9, que ainda ninguém descobriu. Mas tem sido uma novela, porque desde essa altura para cá que temos tido sempre notícias, ora umas que confirmam que pode existir esse Planeta 9, ou outras teorias que dizem que não é preciso Planeta 9 nenhum para explicar essas órbitas. E olha, esta semana é uma daquelas em que aparece uma teoria que diz que vamos lá esquecer o Planeta 9. E então é uma nova simulação, desta vez que vem da Universidade de Cambridge e da Universidade Americana de Beirute, que diz que apresenta uma teoria que não é nova, mas que pela primeira vez acrescenta aqui mais alguns dados científicos e que diz mais ou menos o seguinte: provavelmente, e de acordo com esta simulação, se tivermos um disco com corpos que todos juntos possam somar cerca de 10 vezes a massa da Terra, lá está, a massa do Planeta 9, então se esse disco estiver presente muito para lá da órbita de Neptuno, então esse disco pode gravitacionalmente explicar a órbita daqueles corpos desalinhados. Esta simulação tem uma outra vantagem, é que pela primeira vez junta também o efeito da gravidade dos outros planetas do Sistema Solar, nomeadamente os planetas gigantes. E, portanto, de acordo com esta simulação, quando se juntam a massa dos planetas gigantes mais um hipotético, e agora voltamos sempre ao mesmo ponto, um hipotético disco com cerca de 10 vezes a massa da Terra, então isso é suficiente para podermos então ter aquelas órbitas desalinhadas daqueles corpos. Agora voltamos sempre à mesma coisa, Cristiana, que é o seguinte: o Planeta 9 nunca foi detectado diretamente, portanto ele não existe do ponto de vista científico. Este disco que agora aparece nesta simulação também nunca foi detectado diretamente e, portanto, é para já algo que está no campo das hipóteses. O que eu achei pessoalmente mais curioso neste estudo é que, a certa altura, é dito no artigo desta simulação que é possível que convivam ambos estes cenários. Ou seja, podemos ter um disco com muito menos massa e, ao mesmo tempo, a presença de um Planeta 9 com 10 vezes a massa da Terra e, portanto, isto lança, mais uma vez, uma confusão científica interessante para tentar perceber o que de facto acontece ali com aqueles corpos. Agora, à medida que nós vamos descobrindo cada vez mais corpos com estas órbitas desalinhadas, então reforça-se a ideia de que algo pode estar, de facto, a interceder, a alterar a órbita destes corpos para além de Neptuno. E disseste muito bem que nós podemos agora dar um salto até Saturno. Olha, vamos a Saturno em uma década de 80. E porquê década de 80? Porque na década de 80 houve um cientista da NASA, que está a trabalhar hoje na NASA, que disse que se calhar há uma relação entre os movimentos do interior de Saturno e os anéis do próprio Saturno. E agora perguntas-me porque é que isto é importante. É importante porque nós não sabemos, ou não sabíamos até agora, qual é a duração do dia em Saturno. E porquê é que é difícil calcular o dia em Saturno? Porque geralmente os cientistas utilizam o campo magnético, e nomeadamente o desvio do campo magnético em relação ao eixo de rotação do planeta, para perceber qual é a duração de um dia em qualquer planeta. E, portanto, quanto mais desviado estiver o campo magnético da rotação do próprio planeta, então mais fácil, teoricamente, é tentar encontrar essa duração do dia. Pois temos aqui um problema, é que em Saturno o campo magnético, a inclinação do campo magnético e a inclinação do eixo de rotação é exatamente o mesmo e, portanto, não podemos ir por aí e durante décadas e décadas que tentamos descobrir qual é a duração do dia de Saturno. E então, olha, chegámos a um número, graças a esta investigação, 10 horas, 33 minutos e 38 segundos, um bocadinho, alguns minutos mais rápidos que algumas estimativas da Voyager. E agora, porquê os anéis? Porque o que se descobriu, graças aos dados da Cassini, que acabou em 2017, mas ainda tem muitos dados para nos dar, é que
os anéis de Saturno respondem a variações, a agitações do interior de Saturno. E, portanto, isso tem influência no seu campo gravítico e isso, portanto, tem uma leitura. Os anéis de Saturno são quase como um sismógrafo do que se passa no interior de Saturno. E, portanto, se nós conseguimos relacionar esses efeitos, essas vibrações do planeta com aquilo que depois se vê nos anéis, então temos um excelente cronómetro para perceber a duração do dia. E, portanto, quem diria que a resposta estaria nos anéis de Saturno e de uma investigação que precisou de mais de 30 anos para ver luz ao fundo do túnel. Seguimos agora com a Terra, a Lua e também falamos da vida. Olha, é um outro estudo, uma simulação absolutamente linda e que nos leva até à Lua. Será que a Lua nos dá muito mais do que noites românticas? Olha, isto é um estudo muito interessante e que diz que parte da seguinte premissa, tenta perceber como e por que razão, como é que chegaram os elementos voláteis da Terra, nomeadamente aqueles elementos que são absolutamente fundamentais para a vida, que estão presentes no nosso próprio corpo. Estou a falar, por exemplo, do carbono, do azoto, do enxofre, porque ainda hoje não conseguimos perceber muito bem como é que esses elementos chegaram até à Terra e, portanto, como é que eles foram fundamentais depois para o aparecimento da vida como nós conhecemos. Eis então que surge agora um estudo, uma simulação, que diz que consegue situar no tempo e como é que esses elementos chegaram. Quem diria? De acordo com esta investigação, terá sido o impacto de um corpo do tamanho de Marte que depois deu origem à Lua, que trouxe precisamente esses elementos voláteis. O que fez este grupo de investigação foi perceber, nomeadamente, qual seria o núcleo, qual era a constituição desse núcleo, desse planeta, do tamanho de Marte, que chocou com a Terra. E então, o que eles fizeram foi uma simulação, em boa verdade, mais de 1000 simulações, mas em 3 cenários diferentes. Um cenário com um núcleo sem enxofre, um com 10% de enxofre, eis a equipa de investigadores, e um núcleo com 25% de enxofre, e depois esse planeta teria à volta do seu núcleo, então, esses elementos voláteis que são fundamentais para a vida. E então, as simulações foram todas absolutamente coerentes num aspecto que eu acho absolutamente romântico, e que é o seguinte: todas elas são consistentes no seguinte: se aquele corpo que chocou com a Terra, que os astrólogos chamam de teia e que depois deu origem à Lua, fosse constituído por um elemento, por um núcleo, aliás, rico em enxofre, então todos os elementos voláteis que também faziam parte desse corpo sobrevivem, são depositados nesse choque com a Terra no nosso próprio planeta. E, portanto, ao contrário de uma teoria científica que dizia que, e que também é verdade, dizia que os meteoritos, o choque de outros asteroides e cometas durante a formação do Sistema Solar, depositaram esses elementos voláteis no nosso planeta, mas atenção, nessa teoria a quantidade de voláteis seria muito mais pequena. Esta simulação diz-nos que podem ter vindo todos de uma só vez, num só evento, que foi precisamente na altura da formação da Lua. Ora, isto é absolutamente notável, porque diz-nos que, então, os elementos voláteis surgiram muito cedo na história do nosso planeta, porque este choque de teia com a Terra foi perto dos 4,2 mil milhões de anos e, portanto, depositou os elementos químicos fundamentais para a vida. E um outro pormenor que eu vou buscar é que é muito interessante. Nós temos uma notável astrobióloga portuguesa, chamada Zita Martins, que está neste momento a trabalhar no Instituto Superior Técnico, que há alguns anos ficou conhecida em todo o mundo por uma simulação em que trouxe resultados também notáveis e que dizia que a velocidade de impacto de um meteorito com a Terra ou com qualquer outro corpo, a temperatura, a pressão que é gerada, pode dar origem a aminoácidos, aos elementos essenciais da vida. E, portanto, temos aqui impactos de corpos com maiores ou menores dimensões que são fundamentais para a vida. No fundo, impactos que são agentes de destruição e criação de vida, quem diria? Muito bem. Miguel, no início da semana podemos assistir ao eclipse total da Lua. Vemos agora os registros dos astrofotógrafos portugueses. Fica desde já aqui o meu elogio à comunidade de astrofotógrafos portugueses, que são cada vez mais, são cada vez melhores em termos da sua técnica, e eu lancei o desafio de enviarem fotografias. Olha, vamos começar pela primeira, de Miguel Claro, que é da mina de São, tirada da mina São Domingos, no Dark Sky Alqueva, e depois vamos ver esta fotografia de Miguel
Ventura. Eu vou dizendo, no fundo, os nomes das pessoas que nos mandaram. Miguel Claro, de Minas de São Domingos, de Alqueva. Miguel Ventura, de Guimarães. Luís Miguel Santo, Alcácer do Sal. Pedro Ré, da zona de Santarém. Fernanda Castro, da praia de Cresmina. Isto é do Cabo Espichel, de Tiago Narciso. Temos da praia, depois de Ribeira do Cavalo de Sesimbra, uma fotografia de Henrico Silva. De Fernando Dias, do Observatório Astronómico de Coimbra. Paulo Almeida, Mania Grande. E terminamos com esta foto notável do Paulo Ferreira, tirada aqui perto, Monte Castro, em Gondomar. E, portanto, fica aqui o nosso elogio também a esta comunidade de astrofotógrafos portugueses. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo. Voltamos já a seguir a um intervalo para a terceira hora do Bom Dia Portugal.